A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 5, que diz assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze conforme tu o modelo que no monte se te mostrou. Faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Aqui fala da construção do tabernáculo. Mas o que é interessante nesse verso é dizer que serve de exemplar e sombra das coisas celestiais. Sombra das coisas celestiais. Quero falar no dia de hoje sobre sombra. Na verdade, vamos falar de 12 sombras na Bíblia. Há muito mais. A palavra sombra chega a aparecer quase que 80 vezes na Bíblia, 78, para ser mais preciso. E aqui nós temos sombra das coisas celestiais. O tabernáculo, então, era a sombra das coisas celestiais. Hebreus 9:5 também menciona: e sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Então aqui nós temos a sombra das coisas celestiais e a sombra dos querubins sobre o propiciatório. Por isso vem a ideia de sombra debaixo das tuas asas, as asas do querubim, aqui sobre o propiciatório. E das quais coisas não falaremos agora particularmente, diz o escritor de Hebreus. Há um mistério aí nessa sombra sobre o propiciatório. Hebreus 10:1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei também tinha a sombra dos bens futuros. Então, só aqui na carta aos Hebreus encontramos sombra das coisas celestiais, sombra no propiciatório e sombra dos bens futuros. Tiago, capítulo 1, também nos diz o seguinte, Tiago 1, verso de número 17, diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Aqui encontramos, falando da eternidade, da imutabilidade de Deus, dizendo que não há nem sombra de variação no Senhor. Salmo de número 23, versículo de número 4, esse salmo bem conhecido, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então aqui nós temos a sombra da morte, que se repete várias vezes no livro dos Salmos. Outra expressão que se repete no livro dos Salmos é sombra das tuas asas. Salmo de número 36, versículo de número 7, não é o único salmo que tem isso, há mais salmos que fala sobre isso, da sombra das tuas asas. Quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. E por que não falar do salmo tão conhecido, Salmo 91, verso 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui também temos a sombra do Onipotente, sombra da morte, sombra das tuas asas, sombra do Onipotente. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 12, lemos assim: porque a sabedoria serve de sombra. Então aqui é a sombra da sabedoria. Como de sombra serve o dinheiro, a sombra do dinheiro. A sombra da sabedoria, a sombra do dinheiro, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 12. Lemos também no profeta Isaías, capítulo 4, verso 6.
E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor dia. Aqui é a sombra do tabernáculo. O profeta Isaías ainda fala no capítulo 30, verso 2, dizendo o seguinte: quem desce ao Egito sem perguntar minha boca, para fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Aqui é na proteção do Egito, não é? Sombra do Egito. Isaías 32, 2, lemos: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Essa grande rocha é Cristo, e nós podemos estar debaixo dessa sombra. Isaías 32 fala do que o rei que reinará com justiça, Cristo. Estejamos na sombra dessa grande rocha que é Cristo. 12 sombras na Bíblia: sombra das coisas celestiais, sombra no propiciatório, sombra dos bens futuros, sombra de variação, sombra da morte, sombra das tuas asas, sombra do onipotente, sombra da sabedoria, sombra do dinheiro, do tabernáculo, do Egito e a sombra de uma grande rocha. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.